Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião, uma palestra pública e espiritual que o Centro Espírita Antônio de Oliveira nos proporciona a oportunidade no dia de hoje. E assim, de onde nós estivermos para iniciarmos a nossa reunião, vamos começar fazendo a nossa prece, fechando os nossos olhos, serenamente tranquilizando os nossos pensamentos, deixando de lado todas as nossas aflições e preocupações, colocando na mão do nosso Pai, dos bons espíritos, a solução de todas as situações dos nossos problemas. E assim, com o pensamento elevado, vamos até Jesus, pedindo, amado Mestre e amigo, neste momento de reflexão e de prece, elevamos a Ti o nosso pensamento. Deixamos em Tuas mãos todas as nossas preocupações e pedimos a serenidade e a tranquilidade para o foco neste momento, para refletirmos sobre os Teus ensinamentos. Fique conosco, por hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, como nos foi proposto, vamos dar continuidade ao estudo do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, psicógrafo, pela comunicação do Espírito Emmanuel, grande mentor espiritual de Chico, e que acabou sendo de todos nós também, porque nós também aprendemos com as suas lições. E a reflexão de hoje é o capítulo 101, que tem como tema de acordo e como subtítulo uma passagem do Evangelho de Paulo, das cartas de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, o versículo 6. Vamos ler aqui uma passagem para depois a gente refletir. Qual recompensará a cada um segundo suas obras? A vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes adequadas às atitudes que assumes para com ela. Logo no versículo 1, já Emmanuel esclarece que a vida é uma consequência daquilo que nós oferecemos para ela. Então, exatamente neste ponto é que a gente tem que começar a pensar sobre como nós estamos conduzindo e o que nós estamos entregando para a nossa vida. Lembrando que a nossa vida tem ações do passado, ações do presente e pensamentos do que devemos fazer ou do que pensamos em fazer no futuro. E cada um desses pensamentos, muito bem elaborados, pode provocar uma reação, mesmo que a gente não tenha tido uma atitude ainda. Por exemplo, uma casa que se envolve com pensamentos de briga, com pensamentos de discussão, o tempo todo acaba permeando aquele ambiente com uma energia muito pesada. As pessoas até podem fazer visitas a essa casa durante um tempo, participar dos eventos, dos churrascos, dos grandes encontros que as famílias têm. Não sei se você já passou por isso, de ter na sua casa bastante gente, bastante convívio, mas depois aos poucos as pessoas começam a parar de ir, começam a vir menos vezes e a gente começa a sentir falta, se sente um pouco abandonado pelas pessoas. Muitas vezes é porque o ambiente da nossa casa, sem reflexão, sem oração, sem prece, começa a ficar um pouco pesado para aquelas pessoas que vinham antigamente. E a mesma coisa também quando a gente começa a mudar as atitudes do nosso pensamento com o Evangelho no lar, com prece, algumas pessoas que tinham más intenções também começam a se afastar, mas outras começam a se aproximar. Então, só o nosso pensamento, sem a atitude, já gera consequências sim no ambiente que vivemos e com certeza na nossa vida também. Vamos continuar. Honra aos títulos que procuras honrar. Tratamento correto à conduta correta. Dignidade ao que dignificas. Experiência na pauta de tua escolha.
instrução no nível em que te colocas, confiança no grau de tua fé, distinção naquilo em que te distingues, respeito em tudo que faças, respeitáveis. Então, esses outros 7 itens na fala de Emmanuel são regras que nós podemos observar na nossa conduta. Se realmente aquilo que nós falamos, nós fazemos. Se realmente aquilo que nós pregamos, nós cumprimos. Se realmente aquilo que prometemos, nós fazemos. E depois ele fala, distingue aquilo que te distingue. Então começa a separar dentro do seu convívio, do seu ambiente, aqueles comportamentos e aquelas pessoas que realmente fazem sentido naquela sua proposta de vida. Versão disso ou daquilo conforme os teus desejos. Clareza ao que a limpes. Isso significa igualmente que seja qual for a posição em que te situes, tenhas a resposta da vida na vida que procuras. É assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombra ou luz, em nosso caminho será sempre salário moral de acordo com nossas próprias obras. Ou seja, de fato, aquilo que nos cumpre receber dentro daquilo que nós damos, realmente se faz necessário o cumprimento da justiça divina, senão o que seria ela? E falando em justiça divina, eu gostaria de trazer aqui uma história, que é uma história muito conhecida de todos nós, mas que nós muitas vezes não refletimos com a profundidade que essa história tem. É a história da formiga e da cigarra. Então vamos lá. Era uma vez, num reino muito pequenino, há muito tempo atrás, num ambiente completamente hostil e difícil, um grupo de formigas lutava pela sua sobrevivência. Mas, naquele momento, era verão. O sol era intenso, o calor era constante e a água do rio era muito convidativa aos banhos de meio-dia, que nos fazia muito felizes e refrescantes diante de tanto calor e de tanta luz. Eu não sei se você já sentiu isso em algum momento, mas naqueles dias em que o dia está tão bonito, mas você sabe que tem que ir trabalhar, porque você sabe que no final do mês você tem obrigações a cumprir, você tem contas a pagar e aquilo vai se acumular. Então, mesmo com aquele sol, mesmo com a tentação de ficar em casa ou de se refrescar ou de ficar mais num ambiente mais acolhedor, você sabe que tem que ir para o trabalho, tem que realizar a sua tarefa, tem que cumprir a sua obrigação para que depois você não tenha problemas, não é verdade? Não sei se você já se sentiu assim. Muito bem, era exatamente assim que aquelas formigas que em dias tão bonitos de verão estavam se sentindo quando saíam para trabalhar. E então, no caminho, elas sempre encontravam uma cigarra que pensava totalmente ao contrário. Ela, assim, se deleitava com o momento presente, aproveitava o calor da temperatura do verão, aproveitava o ambiente fresco do rio e ficava lá tocando o seu violão, cantando e dançando sem parar. E muitas vezes, vendo as formigas indo para lá e para cá, carregando folhas imensas que chegavam até 10 vezes o seu próprio tamanho, ela dizia: puxa, como vocês não sabem aproveitar a vida, não é mesmo? Eu estou aqui tranquila, tocando meu violão, curtindo esse verão, e vocês ficam aí se matando. Venham aqui, fiquem comigo, vamos curtir. Muito bem. As formigas focavam no seu trabalho, continuavam o seu trajeto intenso de trabalho dia após dia. E assim o tempo passou, um dia após o outro,
As folhas foram caindo das árvores, aquela estação do verão calorento começou a diminuir a sua intensidade, o rio começou a ficar com as águas um pouco mais frias, os ventos começaram a ficar mais fortes, as folhas foram caindo e as formigas continuavam trabalhando no seu empenho de poder consumir e guardar o máximo de alimentos possíveis, porque sabiam que viria um tempo difícil logo à frente. A cigarra ainda continuava curtindo aquela estação amena do outono, vendo as folhas caírem, deixando o tempo passar. Pois bem, certo dia quando acorda, o frio já está mais intenso, o lago está congelado, a neve começa a cair e o frio começa a vir com mais impiedade. A cigarra então, tremendo de frio, sai por toda a região procurando um lugar para se aquecer, um lugar para ser acolhida e não encontra nada nem ninguém. O que ela encontrou? A porta do formigueiro, a lareira acesa, um ambiente bastante aconchegante, quente, e olhou lá dentro montes e montes de folhas para serem consumidas durante todo o inverno. Ela bate na porta e a formiga chefe lá do formigueiro vem receber a cigarra e diz: "Pois não? O que a senhora está querendo?" Então não sei se vocês também já passaram por isso, né? Depois de tanto lutar na vida, aquela pessoa que sempre riu, aproveitou, depois chega pra gente, né, com aquela cara bem triste, né? Se arrependeu do que fez durante todo o período de descanso que teve, enquanto você ali estava lutando para poder manter uma condição boa. Mas hoje chega arrependido, com frio, e vai lá e pede a nossa ajuda. Pois é exatamente assim que a formiga se sentiu quando viu a cigarra bater à sua porta. Mas a formiga é muito dura, quis dar uma lição na cigarra. Quando a cigarra diz: "Vocês não podem me acolher, está muito frio aqui fora", ela disse assim: "Pegue então agora o seu violão e vai lá cantar e dançar para você poder se esquentar." E bateu a porta na cara da cigarra. Pois é, meus irmãos, minhas irmãs, é realmente muito difícil quando a gente tem que passar por essa situação, que é a provação, a expiação daquilo que nós construímos ao longo de um tempo, em erro, em equívoco, porque a cada um será dado conforme suas obras, e é assim que a justiça divina se cumpre muitas vezes. Não é um castigo que nós recebemos de Deus, porque Deus não nos castiga, é a nossa própria consciência que nos cobra e sabemos que fizemos errado. Por isso que a cigarra lá chega com aquela cara arrependida, depois de tudo que fez, depois de todo o sarro que ela tirou das formigas que estavam trabalhando, agora ela sente o frio ardendo em sua pele e ela sem nada para comer. É claro que Jesus nos recomenda sempre a compaixão e a caridade como forma de transformar o nosso espírito. Mas para essa cigarra, para esse animal e para as pessoas que agem assim, a lição ficou muito profunda. Por mais que nós a ajudemos, a sua consciência vai pesar e vai saber que dali ela deve mudar a sua atitude se quiser ter uma resposta melhor. Não é errado nós ajudarmos essas pessoas, muito pelo contrário, é um ato de caridade e compaixão. E com essa caridade é que nos faz evoluir, mas que tenhamos sempre a certeza que Paulo estava correto. A cada um será dado conforme suas obras. Pensemos nós nas nossas atitudes, reflitamos sobre os nossos atos, para que a gente possa ter a convicção de que aquilo que vamos receber de agora em diante seja o melhor, aquilo que nós realmente queremos. Eu desejo então muita paz a todos e que
essas bênçãos de Jesus e dos bons espíritos estejam sempre com vocês. Vamos mais uma vez fechando os nossos olhos e fazendo as vibrações pelo nosso planeta Terra, principalmente pela consciência dos governantes que estão imperando no mundo, que a consciência da paz, do diálogo, da conversa possa imperar perante todos os governantes do nosso planeta. Que a guerra, as discussões, as brigas sejam banidas definitivamente deste nosso planeta. Que tenhamos a consciência que por meio do diálogo, da educação e do amor fraternal do nosso Jesus Cristo, este mundo poderá sim passar do estágio de expiação e provas, sofrimento e dor em que está para um mundo muito melhor. E assim, Senhor, nós agradecemos a Ti, aos bons espíritos, estes minutos que tivemos aqui de reflexão. Que a Tua paz e a Tua luz esteja sempre conosco, na paz do Teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Até o nosso próximo encontro, pessoal.